Ao chegar no Real Madrid, Jude Bellingham vivenciou um auge extraordinário, jogando um futebol com uma qualidade incrível, marcando muitos gols, mesmo sendo ali um volante barra meia. Jude Bellingham fazia gols incríveis, era um jogador extraordinário e como não se lembrar da incrível narração. E tudo que apontava para ser ainda mais mágico nas próximas temporadas, na verdade, não foi tão assim. Mesmo jogando muito bem na temporada 23-24 e mostrando que poderia render muito mais com a camisa do Real Madrid, na verdade, nas seguintes temporadas, o nível de Bellingham parece que caiu. E o porquê que hoje ele está muito abaixo? Será que foi por conta da chegada de Mbappé? Será que foi por conta de problemas físicos? Vamos falar a realidade sobre tudo isso, do auge à queda. Então já deixa o likezão nesse vídeo, vem comigo e bora na sinceridade. Em 2024, na temporada 23-24, Jude Bellingham não apenas jogou bem, ele protagonizou uma das estreias mais impactantes da história do Real Madrid. E a grande verdade é que esse momento tão extraordinário foi um resultado de uma combinação perfeita entre a carência de um elenco e também a genialidade tática de Carlo Ancelotti. Após a saída de Karim Benzema, o Real Madrid ficou sem um camisa 9 fixo. E em vez de contratar um substituto direto, Ancelotti mudou o esquema tático tradicional da equipe, de 4-3-3 para 4-4-2. Basicamente, a função de Bellingham foi colocada no topo desse diamante, como um camisa 10 com total liberdade. Sem um centroavante fixo ocupando o espaço, Bellingham tinha o corredor central livre para infiltrar. Ele não era um meia clássico, que apenas armava, mas ele também chegava como um finalizador surpresa. Uma das suas maiores virtudes nessa temporada foi exatamente o seguinte: enquanto os defensores se preocupavam com a velocidade de Vinícius Júnior e Rodrigo, que abriam pelas alas, Bellingham aparecia vindo de trás como um fantasma, chegava no momento certo e finalizava muito bem para o gol. Outro fator sem dúvida é que naquela temporada Bellingham estava no auge de sua forma física, antes das lesões que teve. E além disso também era carregado por um meio-campo que dava sustentação. Basicamente tinha Toni Kroos que controlava o ritmo lá atrás, permitindo com que Bellingham não precisasse recuar tanto para buscar a bola. Com Kroos distribuindo o jogo, Bellingham podia focar 100% em ser decisivo. Basicamente, em 2024, Bellingham viveu o auge do Real Madrid graças a uma liberdade tática total dada por Carlo Ancelotti, já que sem esse camisa 9 de ofício, ele tinha muito mais liberdade para chegar e ser uma surpresa, chegando a marcar mais de 23 gols, sendo campeão da Champions e sem dúvida um dos melhores jogadores do elenco. E por que agora ele parece tão mal? Basicamente, analisando até o ponto desse vídeo, mais ou menos a gente já consegue chegar nessa grande lógica. Basicamente também uma mudança de função. Com a chegada de Kylian Mbappé, ele é recuado para um papel de criação e marcação. O novo técnico, por exemplo, quando estava ali com o Xabi Alonso, preferiu utilizar ele como meio-campista central clássico, o que afastava ele do gol. Mesmo com o Arbeloa, também ele passa a desempenhar esse papel no time. Sem falar também nos problemas físicos, Bellingham acabou enfrentando uma lesão crônica no ombro e também problemas no tendão, chegando a passar por cirurgia, o que afetou sua intensidade e ritmo de jogo, ficando fora de jogos importantes e também, obviamente, desacelerando a sua intensidade. Para equilibrar um time com muitas estrelas ofensivas, no caso Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, ele passou a ter uma obrigação defensiva, diminuindo suas estatísticas individuais em prol de uma estrutura do elenco. E sem, obviamente, também Toni Kroos, que era o cérebro do time, e também Luka Modric, agora Bellingham precisa recuar muito mais para ajudar na saída de bola. O que, óbvio, como eu já falei aqui, deixa ele distante do gol e, óbvio, desgasta muito ele fisicamente, até porque se ele tiver que armar lá atrás, desde a defesa até chegar ao ataque, ele não vai conseguir jogar 90 minutos. Meus amigos, e quem aí se lembra do auge incrível de Jude Bellingham? Sua primeira temporada com o Real Madrid foi incrível demais, o cara chegou destruindo no meio campo, jogando muito, como eu falei. Tinha ali a questão de Toni Kroos, tinha a questão também do Luka Modric, isso dava muito mais liberdade para ele chegar e finalizar, até porque não tinha um camisa 9, então esse espaço ali de um centroavante estava meio que vazio, ele chegava muito bem.
fazia uns gols absurdos e como não se lembrar de sua icônica comemoração aqui, ó. E belly gol, filho. O cara jogou um futebol incrível demais. Eu sou fã desse moleque. Desde ali do Borussia, já acompanhava ele desde o início no Borussia, quando ele começou a surgir ali, se destacar. E é um jogador que eu gosto muito. Mesmo hoje não vivenciando um dos melhores momentos do seu futebol, mas ainda é um jogador que eu acredito que tem muito a entregar, cara, principalmente nesse time do Real. Hoje ele desempenha um papel muito diferente, até porque não tem mais o referencial de Toni Kroos para começar as jogadas e fazer a genialidade ali de construtor. E ele tem que ser hoje esse papel. Então acredito que por mais que ele não marque muitos gols hoje, ainda desempenha um papel incrível no Real Madrid. Passou, obviamente, por momentos muito difíceis com lesões no ombro, lesões ali no tendão, então isso também dificultou muito nessa temporada para ele. Mas, cara, é um jogador que eu gosto muito, gosto do estilo dele, acho que tem muito a entregar, tanto pelo Real Madrid como pela seleção inglesa. É um cara que eu curto demais o futebol desse cara. E você, meu amigo, comenta aí, curtiu esse videozão, por favor, deixa o like que você vai estar me ajudando muito. Tamo junto, um grande abraço a todos vocês, que Jesus possa dar uma incrível semana para vocês, cara, não sei como tem sido a sua semana, não sei quais desafios você tem passado, mas independente, creia em Jesus, cara, e saiba que Deus ele pode te colocar em lugares muito maiores do que um dia você imaginou. Então não sei, talvez pelas lutas que você tem passado, mas muito maiores são os planos que o Senhor tem para nós do que aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos hoje. Eu não tô falando isso na sacanagem, eu não tô falando isso como uma frase de efeito. Estou te falando do que de fato Deus pode fazer na nossa vida. E é muito maior do que sonhos, é muito maior do que o homem pode fazer, somente ele. Tamo junto demais, um grande abraço, assiste outros vídeos aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus, é nóis e falou!